Sai, não sai. A gente está aqui com o Renato, professor do SESI, aluno da pós-graduação em Geografia e Meio Ambiente. Eu não vou falar mais perto do senhor. Ensino de Geografia, eu estou ficando até nervoso. Renato é um militante social, além de ser um educador. Fala um pouquinho dessa ocupação. Como é que o senhor sabe disso? Fala um pouquinho do processo de ocupação aqui do Tinga e da APA e do parque. Primeiro diferencia, para quem não sabe, qual é a diferença entre APA e parque. Ok. Então, nós estamos dentro do Parque Ambiental do Tinga. O parque é uma unidade de conservação de uso restrito, então ele só admite usos como a pesquisa, visitação restrita e visitação para o ensino, para a educação ambiental. A APA não, a APA pode ser voltada para outros usos, como o uso da moradia, da produção, da agricultura familiar, etc. Então são essas duas distinções. Uma é de uso restrito e a outra é de uso sustentado. Legalmente, né? Legalmente, exatamente, do ponto de vista legal. O parque ele surgiu para proteger os mananciais do Tinga, o Bolonha e Água Preta, né? De onde se capta a água que abastece boa parte de Belém, da região metropolitana. E a área de proteção ambiental, ela está mais além do que isso, envolvendo inclusive outros bairros aqui da região metropolitana, como o Curió-Tinga, Souza, a Guanabara, Pedreirinha, Águas Lindas, parte do entroncamento da Almirante Barroso da BR para cá, para esse lado sul da região metropolitana. Então, para a gente, de forma didática, para quem não conhece Belém, o Parque do Tinga tem basicamente duas divisões. Uma área de mata, que é essa parte que nós estamos, e uma área urbana ocupada por esses bairros que você acabou de citar. Isso. A área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental teria essa área mais da mata e dos lagos e uma área antropizada, uma área habitada que envolve esses bairros que nós acabamos de citar. E que vai inclusive até o Abacatal. Ela vai fazer extrema com o Abacatal, pegando os fundos das Águas Brancas, toda a parte sul de Ananindeua, ao fundo da Águas Lindas, da Águas Brancas e vai ao limite até o Abacatal. Então toda aquela drenagem lá da Águas Brancas, Águas Lindas, joga para cá? Sim, porque o Rio Aurá, o Rio Uriboca são tributários do Guamá. Então, se são tributários do Guamá, a drenagem vem para cá, com certeza. E é do Guamá que a gente capta a água para abastecer Belém. Quem alimenta os dois lagos mais diretamente? O Rio Guamá. O Guamá. É bombeado do Guamá. Exatamente. Então, é um canal artificial? Sim. Há um sistema de bombeamento do Guamá para os dois lagos. Isso. E como é que ocorre esse processo de ocupação dessa região, do lago, do Bolonha e Água Preta? E desses bairros, a partir da década de 90, vamos fazer uma leitura, um recorte assim. Da década de 90 para cá, organizações sociais daqui do Curió-Tinga até as Águas Lindas formaram um grande movimento chamado Fórum dos Lagos. Esse movimento ele era um movimento que brigava exatamente para que o acesso à área de proteção ambiental, ou à natureza como eles conheciam, ao Tinga, como era conhecido, não fosse barrado apenas pelo muro, que era a proposta do governo, para que pudesse haver a preservação, a proteção, né? Que construísse um muro para que as pessoas não pudessem entrar e degradar. Mas a degradação para esse fórum estava para além disso, exatamente porque toda a drenagem desse lado sul escorre para onde? Para o Rio Guamá, né? Ou para as drenagens que alimentam o Rio Guamá e que depois vai ser captado para fazer o tratamento. Então, na verdade, a proposta deles era que houvesse um processo de saneamento dessa área com estações de tratamento, com elevatórias que pudessem tirar daqui as águas servidas, mandar para um outro lugar para poder ser tratado, obviamente, e toda essa situação de desconforto do ponto de vista da poluição, das águas servidas dessa região aqui, teriam um tratamento que não impactasse mais ainda o Rio Guamá, protegesse o Bolonha e Água Preta, obviamente, né, por tabela, ao mesmo tempo que pudesse ter uma interação da sociedade que não fosse essa interação artificial como o parque promove hoje, que é uma interação artificializada, mas uma interação que remetesse
a tradição desses moradores que já tinham uma relação com o Tinga, já pescavam, já entravam, tinham uma relação com a mata, né? De fato, se a gente for conversar com os mais antigos desses bairros, todos eles têm uma relação com a mata, da pescaria, da caça, mas mesmo assim essa relação não era necessariamente uma relação de depredação, né? Mas também de respeito a essa mata. Então, esse movimento social, todo esse instrumental que eles debatiam, eles não foram rejeitados pelo governo do estado, não foram aceitos. Então, a criação do parque leva a uma integração com a população de Belém, mas também há uma segregação dessa população que já estava, né? Certamente. Qual é a tua leitura nisso? Na verdade, o que tem aqui é uma relação artificializada. A gente acabava de debater aqui na turma que, na verdade, o que nós temos é uma relação artificial, mais turística, mais de atração, de diversão, do que da interação propriamente dita que essas populações tinham anteriormente ao muro e anteriormente a essa intervenção de modernização do parque, porque na verdade o parque como unidade de conservação já existe desde 1993, né? Esse processo de modernização do parque é mais turístico, né? Do que necessariamente de preservação e de uma relação do homem com a natureza que fosse mais plana, mais plena, né? E não necessariamente essa da segregação. De fato, o que nós temos aqui é uma segregação, porque essa modernização, para você ter acesso aos equipamentos, obviamente que tem um custo, né? Obviamente que tem uma demanda por transporte, que nem todas as pessoas que estão ao entorno da APA e ao entorno do parque terão acesso. Essa perda de identidade dessa população do entorno do parque pode gerar conflitos? Já gerou. Mas conflitos mais evidentes, assim, vamos dizer, que de repente a grande mídia pode trazer de um ponto de vista negativo da população, do entorno, que é perversa, aspas aqui, que não consegue viver com o urbano, com a modernidade. Exatamente. Esse é o discurso daqueles que muraram o parque. O discurso daqueles que muraram o parque é exatamente de que essa interação era perversa, essa interação era ruim. Né? O discurso que o movimento social criou não era que a interação era perversa, mas que a interação já existia historicamente e que ela poderia ter uma convivência dentro de um regramento onde o próprio Estado pudesse intervir e os movimentos sociais pudessem ajudar nesse processo, né? Onde essa relação com a natureza não seria perdida. Com o Tinga, como as pessoas chamam até hoje, essa relação com o Tinga não seria perdida. A relação com a mata, a relação com os lagos, a relação com o rio, né? Então, de fato, há uma espécie de segregação, né? Não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista daqueles que podem ou não interagir com o parque, de que podem ou não interagir com a área de produção ambiental. É óbvio que aí existem determinadas subversões, né? Porque essa não é a única entrada do parque, ou essa não é a única entrada da APA. Existem outras entradas, as entradas que já se usavam anteriormente, né, pelas pessoas que moram ao redor do parque. Pela Guanabara você acessa a APA, pela Águas Lindas você acessa a APA, né? Pelo Curió Tinga você acessa a APA. Então existem outros, pela Mariana ali, pelo Souza, o entroncamento você acessa a APA também. Existem outras formas de acessar, obviamente, mas elas de alguma forma nesse regramento atual são mais subversões a esse regramento do que necessariamente mantendo de alguma forma aquela relação que já havia anteriormente dos antigos com a mata, com o Tinga, antes dessa ocupação maior, né, dessa urbanização maior que esses bairros tiveram ao longo do tempo. Maravilha, cara. Te identifica, formação geógrafo, né? Sou geógrafo, formado pela Federal do Pará. Te identifica onde o pessoal te encontra aí para entrar em contato, os movimentos sociais, Facebook, enfim. Eu sou meio avesso às redes sociais, mas a gente pode dar como referência aqui o Centro Comunitário do Curió Tinga, que tem lideranças aqui, acho que é o Edilson agora, a liderança que está à frente, a Associação de Moradores do bairro do Castanheira, que é o Ziquinho, que é a liderança lá, e o Ribamar. Né? São áreas que se mantiveram fortalecidas fazendo esse debate do fórum. Infelizmente o fórum foi enfraquecido porque as demandas que o fórum apresentou o governo rejeitou, né?
e o diálogo foi o mínimo possível. Dizia-se que havia diálogo, mas as ações eram ações que não iam ao encontro daquilo que as organizações queriam, né? Valeu, cara. Muito obrigado. Pode concluir. Então, é isso. A gente, de alguma forma, participou nessa militância ainda lá atrás, no início dos anos 2000, né? E depois foi acompanhando, mas esse processo de organização foi se desintegrando. Mas eu sou professor do SESI, então no SESI podem me acessar também. Valeu, cara. Obrigadão. Parabéns. No 3.